Então o tema da mensagem de hoje é quando Deus edifica a casa. Quando Deus edifica a casa. Salmos 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quando nós estamos em casa, se você arrumar algo, quando nós arrumamos algo em nossa casa e logo alguém desarruma, aquilo deixa a gente bastante incomodado. Você pensa, poxa, eu acabei de arrumar isso aqui. Poxa, eu acabei de passar um pano aqui e já está sujo. Eu acabei de trocar isso aqui e já bagunçaram. Eu acabei de arrumar isso aqui e já não está no lugar que eu deixei. Então é muito chato, é muito complicado quando acontece esse tipo de coisa. A gente arruma algo e logo em seguida vem alguém que desarruma aquilo que a gente deixou no lugar. E fica difícil manter tudo no lugar. É difícil manter tudo ali em perfeita ordem. Assim acontece em nossas casas, não só quando estamos limpando e organizando, não só quando estamos fazendo faxina em nossa casa, mas também acontece quando edificamos a nossa família, também acontece quando edificamos a nossa casa. A tarefa da edificação do lar, a tarefa da edificação da sua casa é uma contínua limpeza e organização. Ela sempre deverá ser revista e refeita quantas vezes forem preciso. Às vezes nós mesmos fazemos e desfazemos com as nossas próprias mãos e com as nossas próprias palavras. Como edificadores do lar, nós não podemos ter esse tipo de atitude. Ou talvez nós não podemos desistir e talvez dizer, mas eu já fiz isso. Ou ainda mais incisivo, eu já tentei de tudo. O que mais eu tenho para fazer? Eu já tentei fazer de tudo. Parece que nada dá certo. Mas nós precisamos continuar edificando insistentemente até que tudo esteja em seu devido lugar. Clame ao Senhor para que o seu lar seja estabelecido na presença de Deus e que nada e nem ninguém possa destruir o que Deus edificar. Porque aquilo que Deus edifica, o homem ele não destrói. Como é um lar então edificado por Deus? Como é uma casa edificada por Deus? Vamos refletir então sobre algumas características de um lar que Deus edifica. E a primeira característica que eu quero compartilhar com os irmãos aqui é: este lar, ele deve ter sabedoria. Este lar deve ser um lar sábio. Provérbios 24:3 diz o seguinte: com sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. A sabedoria, então, ela é a primeira característica de um lar edificado por Deus. Quando Deus edifica a casa, tanto homem, tanto mulher, tantos filhos buscam sabedoria para conviver felizes na presença do Senhor. Você pode ler comigo Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. E você também pode ler comigo um texto que pode também ser o texto base de toda essa mensagem, Mateus 7:24-27, que diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caíam as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa
sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Muitas vezes nós somente dizemos: a mulher sábia edifica a sua casa. Isso é uma verdade irrefutável. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas nós não podemos tratar isso como se fosse algo simplesmente uma tarefa da mulher. Por isso Jesus, ele nos dá também essa parábola do homem insensato, do homem prudente. Ele nos dá esse ensinamento. Ele disse que o homem sábio, ele também edifica a sua casa. Mas o homem insensato, sem conhecimento, pode até edificar a sua casa. Mas a sua casa, ela desmorona na primeira oportunidade. Então isso é um trabalho conjunto. Tanto a mulher sábia edifica a sua casa, como um homem prudente também edifica a sua casa. Se o homem edificar algo e a mulher desfazer algo, ou vice-versa, então a casa não permanece de pé, porque se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Então nós precisamos edificar as nossas casas, nós precisamos edificar o nosso lar em união. Mas preste atenção, se você estiver sozinho, se você estiver sozinha, não pare. Não pare. Continue edificando. Continue lutando pela sua casa. Continue lutando pela sua família. Continue edificando. E peça a Deus que confirme fazendo a sua casa ficar de pé. E não deixando desmoronar diante das tempestades que nós enfrentamos em nossas vidas. Fique firme, continue lutando, porque a sua casa está sendo estabelecida sobre a rocha quando você luta sempre. Mantenha-se de pé, trabalhe para a edificação da sua casa. Lute junto, busque junto. E se não for possível juntos, faça isso sozinho, continue, não pare, não desista. Trabalhe pela edificação da sua casa. E eu digo para você que o seu trabalho ele não será em vão. O seu trabalho ele vai ser recompensado, porque a sua casa não vai cair. A sua casa ela vai se manter de pé. A sua casa também ela deve ser fechada para o mal. Êxodo 12, 21 a 23 diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de ísopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a envergadura da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na envergadura da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. E aqui, esse segundo tópico é um tópico muito importante, é um tópico essencial para a nossa vida. Quando o povo de Deus ele saiu do Egito, Deus mandou que celebrassem a Páscoa e que se alimentassem todos juntos em família. Naquele momento, todas as pessoas elas deveriam estar dentro de suas casas, celebrando, adorando a Deus. E do lado de fora de suas casas deveria ter aquela marca, deveria ter o sangue do Cordeiro que marcava os lares do povo de Deus. As casas com a marca do sangue do Cordeiro estavam protegidas contra todo mal. E da mesma forma, a nossa casa edificada, a nossa casa que está sendo edificada na rocha, ela deve ser fechada contra todo mal. E eu não digo aqui para você simplesmente fechar sua porta com a tetra, fechar sua porta com um cadeado, fechar sua janela com um cadeado. Não, as nossas
as nossas casas elas devem estar bem trancadas e vigiadas. Você não pode dar brecha em nenhum momento. Em nenhum momento. Satanás, ele está esperando uma pequena abertura, uma pequena fresta para entrar em nossos lares. E como ele pode entrar? Ele pode entrar de qualquer maneira. Se você acha que um filme de terror, um filme de suspense é algo normal, é uma coisa banal, eu digo para você repensar aquilo que você está vendo dentro da sua casa, na sua TV. Eu compartilhei em umas 2 segundas-feiras atrás sobre jogos eletrônicos e jogos de azar aqui no nosso curso de obreiros na Igreja Evangélica da Paz. E eu trouxe alguns exemplos de pessoas que jogaram jogos. E um dos jogos que uma das pessoas jogaram era um jogo que chamava Diablo 3. E na matéria contava que um rapaz ele ficou 40 horas jogando esse jogo e ele veio a óbito. 40 horas jogando esse jogo. Você pode pesquisar na internet e você vai ver que isso, infelizmente, é verdade. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente acha muito natural, muitas vezes, eu vou assistir isso aqui, não tem muito problema. A gente acha natural, vou assistir isso aqui. E a gente, na nossa ingenuidade, a gente coloca certos tipos de coisas dentro da nossa casa que por vezes a gente nem percebe, mas a gente está trazendo um mal tão grande para a nossa casa, a gente está abrindo uma brecha tão grande dentro do nosso lar que a gente nem percebe. A gente fica à mercê porque a gente está abrindo brecha. E eu abro aqui, além de filmes de terror, além de jogos de terror, de coisas que a gente abre brecha dentro da nossa casa, eu preciso falar disso, novela, Big Brother, A Fazenda, coisas que para muitos pode, mas você está sendo muito radical, você está sendo muito firme. Não é bem assim. O que mais se aprende em novela hoje são ensinamentos totalmente contrários àquilo que a palavra de Deus nos diz. São ensinamentos totalmente contrários àquilo que a palavra de Deus nos ensina. E muitos crentes acham, é normal. Eu só assisto porque é uma diversão minha, é um passatempo. Irmão, vou fazer outra coisa. Tem tantas coisas boas. Não abra a porta da sua casa para o mal. Não permita que o mal entre na sua casa. Feche as portas, esteja vigilante, esteja atento. Antes de colocar qualquer coisa dentro da sua casa, pense se aquilo vai trazer edificação para a sua casa. Pense se aquilo vai trazer edificação para o seu lar. Tome cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Pessoas que têm entrado na sua vida. Eu e minha esposa, a gente tem também... a gente costuma ajudar muitas pessoas, muitos casais, dando conselhos, dando dicas. E uma situação que chamou a atenção a gente nesses últimos dias foi que um casal que a gente tem evangelizado, a gente tem acompanhado constantemente, conhece a palavra de Deus, mas infelizmente vive uma vida longe dos caminhos do Senhor. E na casa deles, eles têm um amigo que nós também conhecemos, nós não sabíamos desse detalhe, mas esse amigo estava junto com ele, já estavam junto com eles ali na casa deles, eles moram juntos, não são casados, e a gente tem explicado, ensinado, e eles têm entendido, mas ainda faltam algumas coisas. E a gente estava passeando, certo dia a gente recebeu uma mensagem desse casal que a gente ajuda, e eles dizendo, ore pela gente.
Ore pela gente, que está acontecendo alguma coisa aqui na nossa casa. E logo a gente começou a orar, logo a gente entrou ali num propósito. E aquelas pessoas nos contando depois. Esse rapaz que foi na casa deles, que é um amigo deles, ele frequenta um centro de Umbanda. E por vezes ele recebe espíritos numa mesa branca. E quando ele estava ali, no meio de uma comemoração, os dois conversando, os dois casais jantando, ele do nada, ele apagou, abaixou na mesa e ele começou a manifestar. E a gente auxiliando esse casal que a gente ajuda, não coloca a mão, fica falando na cabeça de vocês, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E em seguida a gente falou, lê para ele o Salmo 93. Assim que eles leram, esse menino voltou ao normal. E o que eu estou dizendo com tudo isso? A gente tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente coloca dentro da nossa casa. Esse casal, sim, está em pecado, mas tem vivido um processo de mudança, tem vivido um processo de aperfeiçoamento para melhor. Mas Satanás, ele só quer uma brechinha para entrar e fazer a festa. Só quer uma brechinha para entrar e causar discórdia, causar o mal dentro daquele lugar. Então, tome cuidado com quem você coloca dentro da sua casa também. As pessoas que têm entrado dentro da sua casa. O mal, muitas vezes, ele entra pela porta da frente. A gente abre, a gente recebe. Pode entrar. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. Somente através da comunhão com Cristo e o poder de Deus é que podemos proteger a nossa vida, a nossa família. O sangue do Cordeiro representa o perdão dos pecados que purifica a família e a guarda de todo mal. A gente não precisa mais passar sangue na porta, porque Jesus já fez isso por nós. E o sangue de Jesus, ele tem poder para cobrir todo o nosso lar e para cobrir toda a nossa vida. Clame pelo sangue de Jesus na sua casa. Ore pelo seu lar. Ore pela sua casa. A nossa casa edificada, ela deve ser cheia de luz. Marcos 4:21 diz, também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Meu irmão, a luz ela é essencial para a nossa vida. Uma casa iluminada, uma casa arejada, você sabe, transmite um ambiente de paz, transmite um ambiente onde a gente se sente seguro. Já um ambiente onde há sombras, já um ambiente onde há escuridão, um não enxerga outro, é um ambiente ruim, é um ambiente que não é muito bom. Uma das pragas que existiram no Egito foram as trevas nas casas, quando não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Imagina você ficar sem luz 3 dias e ninguém se levantou do seu lugar. Meu irmão, a luz que a família precisa é a presença de Cristo. A luz para você edificar a sua casa é a presença de Cristo. Jesus ele declara em João 8,12, eu sou a luz do mundo. E a palavra de Deus, ela nos diz que é lâmpada para os nossos pés. E através do nosso testemunho dos membros da nossa família, dos membros da nossa casa, nós podemos dizer que nós somos a luz do mundo. Ilumine a sua casa com essa luz. Ilumine a sua casa com a luz que só vem de Cristo. Quando Jesus disse para não esconder a luz, podemos entender que não podemos esconder a luz quando nós estamos em ambientes que a gente não se sente talvez seguro. O que existe hoje, muitos cristãos eles não conseguem dizer, você está errado, você está vivendo uma vida de pecado. As pessoas preferem esconder, as pessoas preferem guardar para você.
eu vou esperar a oportunidade X ou Y, e essa oportunidade nunca aparece e a gente não tem a oportunidade de ser luz onde a gente está. Seja luz onde você estiver. Seja luz. Não esconda a luz. Não esconda a luz que Cristo ilumina em você. Seja hoje a luz na vida de alguém, na vida de alguém da sua família. A sua casa, ela precisa de luz. A sua casa deve ser um lugar da palavra de Deus e deve ser também um lugar de oração. Deuteronômio 6, de 6 a 9 diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, Também as atará como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O povo de Deus, quando recomeçou a sua história na terra prometida, recebeu a ordem do Senhor de terem a palavra de Deus em suas casas. Somente através da palavra de Deus, a vida da família e dos familiares de Deus pode permanecer e vencer qualquer tipo de adversidade. A casa edificada por Deus, a casa que é construída sobre a rocha, tem lugar para a palavra de Deus. Na família, desde as menores coisas até as maiores coisas devem ser orientadas pela palavra de Deus, que é a verdade e é a nossa única fonte de alimento espiritual e de fé. Então, que dentro da sua casa seja também um lugar da palavra de Deus. Se você quer que a sua casa seja edificada por Deus, você precisa levar a palavra de Deus para o seu lar através da pregação do Evangelho. Além de ser um lugar da palavra de Deus, a sua casa também deve ser um lugar de oração. 1 Pedro 3,7: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher como parte frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O apóstolo Pedro continua seus conselhos aqui para a família, falando agora para os homens. Primeiramente, fala como devem tratar as suas esposas, com muito amor, e então ele diz que é importante para que não se interrompam as vossas orações. Isso significa que até a falta de amor no lar atrapalha as nossas orações. Então, além de ser um lugar da palavra de Deus, as nossas casas devem ser lugar também de oração. A casa edificada por Deus é um lugar de oração. Busque orar mais junto com a sua família. Busque orar em sua casa. Busque orar em conjunto. No momento de falta de sabedoria, nós desperdiçamos muitas bênçãos já derramadas sobre nós, e as orações são interrompidas por coisas que poderiam ser relevadas. Mais importante do que qualquer queixa é o poder na oração na vida da família. Meu irmão, você está passando uma dificuldade dentro da sua casa, você está passando uma luta, dobre o seu joelho, leia a palavra de Deus e ore. Juntem-se e orem. Dentro da minha casa, a gente tem vivido em família uma situação de doença, uma situação chata. Mas desde o primeiro momento que a gente descobriu tal doença, eu trouxe uma palavra ali, quando a gente estava jantando junto, e eu disse: isso aqui vai servir para a gente se unir ainda mais. Isso aqui vai servir para a nossa família ser ainda mais forte, estar ainda mais junto. Nós demos as mãos, oramos, e não tem um dia que a gente não vê o poder de Deus na nossa vida. Não tem um dia que a gente não vê o poder de Deus, a graça de Deus nos alcançando, nos auxiliando nesse momento de dor, nesse momento difícil. O Senhor tem sido presente, o Senhor tem sido fiel a nós. Porque desde o primeiro momento, nós entregamos
todo o controle na direção de Deus. A nossa casa também deve ser um lugar de testemunho. Um dos maiores desafios dos cristãos é ser testemunho por onde estiver. Você tem sido testemunho dentro da sua casa? Você tem sido testemunho na sua vizinhança? Os vizinhos olham e falam: como essa pessoa pode ir para a igreja? Como essa pessoa vai na igreja? Eu conheci um amigo que ele fazia uma célula dentro de casa dele, um culto familiar. Em um determinado dia, um amigo me contando isso, ele fazia a célula, o culto em um dia da semana. E teve outro dia da semana que começou a ter uma festa naquela casa. E esse meu amigo me contando falou que um dos vizinhos saiu pela porta e gritou: caramba, tal dia é a igreja e agora é a balada. O que eu quero dizer com isso? Qual o testemunho que a gente tem dado? Qual testemunho a gente tem dado para as pessoas que sabem que a gente é cristão? Que compartilham a mesma fé que a gente? Qual tem sido o testemunho? A casa edificada por Deus é um lugar de testemunhar a vida cristã. O mau testemunho, principalmente diante da família e diante dos vizinhos, tem destruído muitos lares cristãos. Procure viver o que você crê e ensina primeiramente dentro da sua casa e espere no Senhor que edifique o seu lar. Continue edificando o seu lar. Dê testemunho de sua vida em sua casa. E por fim, a casa edificada por Deus, a casa construída sobre a rocha, é um lugar de alegria, é um lugar feliz, é um lugar em que a gente deve se jubilar, que a gente deve aproveitar, ficar feliz. Eu contei a respeito disso que tem acontecido na minha família. Meu irmão, desde esse dia que a gente conheceu essa doença, que a gente descobriu essa doença, que o médico falou pra gente dessa doença, eu não vou dizer pra vocês que a gente não ficou triste, a gente ficou triste. Mas desde o primeiro momento a gente se uniu. E não tem um dia que não tem alegria naquela casa. Não tem um dia que a gente não sente a presença de Deus. A gente não vê o cuidado de Deus em tudo que Ele faz. Em cada pessoa que Ele coloca para cuidar da situação. Em cada pessoa que Ele coloca para nos auxiliar. Então, uma casa edificada por Deus, meu irmão, ela deve ser um lugar feliz. Lucas 15, 8-10 diz: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa inteira e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A mulher que encontrou aquela dracma perdida se alegrou ao encontrá-la e compartilhou com as pessoas que estavam ao redor dela aquela bênção para ela. Assim acontece com a família edificada por Deus. Muitos valores estão sendo perdidos dentro do nosso lar. Então nós precisamos primeiramente acender a luz da palavra de Deus e limpar o nosso lar de tudo que nos impede de encontrar estes valores. Meu irmão, dentro da família existem valores, existem tesouros bem perto de nós que muitas vezes não enxergamos. Eu não entendo muitas vezes porque pessoas não se falam dentro de casa. As pessoas têm o costume de conversar com todo mundo na rua, contar tudo para as pessoas na rua. E quando chegam para as pessoas mais importantes das vidas delas, elas não compartilham aquilo. Cada um vai para um quarto. Quando estão comendo, cada um pega o seu celular e fica vendo ali o que for. Cada um fica assistindo a sua TV. Não conversam, não compartilham. A nossa casa deve ser um lugar de alegria. Deve ser um lugar de júbilo. Deve ser um lugar de compartilhamento. Contar experiências, contar como foi o seu dia. Terça-feira passada, nós estávamos em São Paulo, eu e minha esposa, a gente teve que acordar muito cedo. A gente acordou ali por volta de 5:30 da manhã. E a gente, quando acordou e falou, a gente dorme mais cedo hoje porque o dia vai ser puxado. E a gente estava ali em São Paulo, a gente chegou por volta de 8 da noite aqui em Santos.
E a gente falou, a gente janta, a gente toma um banho e a gente vai deitar já. E quando a gente sentou para jantar, a gente não viu a hora passar. A gente começou a compartilhar coisas, a gente começou a conversar, contar histórias, se alegrar, planos. Nossa família, existem tesouros bem perto de nós que muitas vezes nós então não estamos enxergando porque nós estamos prestando atenção em outras coisas. Nós devemos valorizar o relacionamento em família, passar tempo junto, investir tempo junto, sorrir, se alegrar em família, contar experiências, contar o que está passando. A casa edificada por Deus, meu irmão, é um lugar feliz. Procure explorar ao máximo o seu tempo em família com coisas alegres, com coisas que transmitam paz, bons sentimentos. Não adianta só ficar discutindo o problema, não adianta ficar só trazendo problema. Muitas situações se resolvem com o tempo, então aproveite ao máximo para se alegrar com sua família. Leve alegria para sua família. Deus quer edificar a sua casa. Deus quer edificar a nossa casa, mas nós também precisamos colaborar, como a gente viu hoje. Deixe que Deus edifique a sua casa com sabedoria, fechando ela contra todo mal, enchendo-a de luz com a palavra de Deus, com um testemunho de vida, com muita oração e com muita alegria. Fazendo isso, Deus edifica a sua casa, você estará construindo ela sobre a rocha. Vão vir as tempestades da vida, vão vir os momentos difíceis, mas vocês vão estar unidos, vocês vão estar juntos. E a sua casa ela não vai cair, a sua casa ela não vai desmorecer, porque ela está firmada sobre a rocha. Edifique a sua casa sobre a rocha e viva os melhores dias da sua vida. Amém? Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.